Oi, pessoal! Hoje então a gente vai falar sobre 5 leituras que eu fiz em outubro. Vocês vão ouvir o pássaro ficar cantando por aí, eu espero que não esteja muito alto no vídeo, mas eu não posso controlar o passarinho. Vamos começar então pela primeira leitura que eu fiz, foi Jogador número 1, do Ernest Cline. Eu fiz um vlog pra esse livro, então eu não vou falar muito dele aqui no vídeo. Eu não sei se esse vlog já saiu, mas vai sair no canal, então fiquem atentos, eu acho. Essa aqui então é a minha edição gringa que eu tenho. Ela não tem nada demais e eu basicamente fiquei com a minha mão preta toda vez que eu pegava esse livro pra ler, porque a capa soltava um pó preto, não sei como explicar pra vocês. Eu acho que eu dei umas 3 estrelas pra esse livro. Infelizmente, ele começa muito bem, mas ele é meio longo demais. Eu acho que teve alguns comentários que ficou faltando. Ele dá espaço, tipo, toda essa história e todo esse mundo criado, essa distopia que a gente tem aqui, tem tanta coisa pra falar sobre, tem tanta coisa pra criticar, tem tanta coisa pra conversar, tem tanto assunto pra ser falado sobre, e o autor não entra em nenhum desses assuntos. Em nenhum desses assuntos. Sei lá, sobre por que a sociedade tá desse jeito, por que não, o governo não faz nada, por que todo mundo ficou viciado nesse videogame em vez de, sei lá, viver a vida. Nada é criticado, é só nos dito que existe ou nos dito sobre aquilo e para por aí, sabe? Eu até não me incomodei tanto com o Wade em si, porque pelo menos no início eu acreditava que o Wade era pra ser esse garoto imaturo, esse garoto meio um tanto quanto machista, até de certo ponto. Ainda mais naquela parte que ele pergunta pra Artemis se ela é mulher mesmo, e aí ele fala, mulher eu quero dizer nasceu mulher e não outra coisa. Daí, tipo, mulheres trans também são mulheres, por que tu vai falar mulheres, sabe? Enfim, se tu quer saber se ela é trans ou não, pergunta se ela é trans ou não. Não fala, você é mulher? Mulher, eu quero dizer, não ser trans. Tipo, sabe? Isso é meio idiota e transfóbico. Então não faça. Mas enfim, ele fez, então, tipo, eu acho que era pra ser meio de propósito que o Wade era assim. Que o Wade era essa pessoa, esse guri relativamente machista, e meio imaturo. Eu até achei que fosse meio de propósito. Até certo ponto em que eu achei que talvez o autor seja uma pessoa meio que nem o Wade, ou ele criou um personagem que era que nem ele quando ele era adolescente, vai saber. Porque de certo modo o Wade não muda quase nunca. Ele é essa criança o livro inteiro e é isso, sabe? Não muda muito. Então essas coisas eu acho que me incomodaram um tanto quanto bastante pra eu diminuir pra 3 estrelas. Ao mesmo tempo que eu achei muito interessante como o autor criou esse mundo, eu achei muito interessante o início desse livro. Eu acho que as primeiras 100 páginas foram as que mais me motivaram a ler. Eu tava numa ressaca literária meio grande aqui, então no início desse livro eu fiquei com aquela vontade de ler esse livro o tempo todo. Porque, tipo, até a página 70 e poucos, ele só tava meio que explicando o mundo e indo fazer as coisas da vida dele no cotidiano normal, até que algo acontece e, tipo, simplesmente foi muito legal. Foi algo que parecia um clímax acontecendo no início do livro, sabe? Então eu achei muito, muito massa. Foi algo que deu um gás pra ler, até certo ponto que ficou um pouco chato, e aí chegou o final, e aí eu me perguntei, cadê o diálogo? Cadê o crescimento do personagem? Então, assim, perguntas que eu espero que sejam respondidas no Jogador número 2, que é o segundo livro que vai sair dessa série, em que eu acho que nem era pra ser uma série, mas tudo bem. Espero que vocês assistam o vlog e entendam melhor um pouco do que eu quero dizer aqui. Se você já leu também, ver o vlog eu acho que vai ser bem interessante. Eu queria dizer também que eu passei mais de um mês lendo esse livro, mas eu acho que boa parte era minha culpa, porque eu realmente estava muito ocupada no mês de setembro, e aí acabei terminando só em outubro, mas é um livro que ele começa a ficar lento a partir de um tempo, tá? Eu acho que ele meio que arrasta em alguns momentos, e meio que acontece coisas demais, e aí ficou um livro um tanto quanto grande, mas não é um livro muito chato, assim. Ele só é... Eu acho que ele é um pouco repetitivo no sentido de que o Wade vai lá e faz algo e se dá bem. Vai lá e faz algo e se dá bem. Vai lá e faz uma besteira e se dá bem. Então, tipo, ele é meio repetitivo em alguns aspectos, mas eu não acho que é um livro super arrastado. Depois, o próximo livro que eu li, que eu até fiz vlog aqui no canal também, é Psicose, do Robert Bloch. Esse livro...
Eu adorei. Eu adorei mesmo. Eu acho que talvez tenha um problema pelo autor ter citado travestis, assim, lá no final, como se fosse algo que o personagem principal fosse, mas ele não é. Porque se vestir de mulher, ou mais especificamente, como uma mulher em específico, é quase que drag, e ao mesmo tempo tu se vestir dessa pessoa só pra um determinado objetivo, porque tu é doente mental, não é nem drag e nem travesti, entendeu? Então só nesse ponto que eu acho que o autor meio que pecou, assim. Então, sei lá, acabei dando 4 estrelas, porque eu acho que essa parte até nem me irritou tanto, não é uma coisa que é super errada do autor. Tipo, tá, ele errou, mas também esse livro foi escrito lá em 1950. Tipo, a gente não pode passar pano, obviamente, mas de qualquer forma não é algo... Eu não acho que ele tenta literalmente falar mal dos travestis. Não é assim, ele não fala mal de travestis, ele só comenta sobre, e eu acredito que não deveria nem comentar, sabe? É só isso que eu digo. Mas é uma história que é incrivelmente sensacional, assim. Eu acho que tem alguns tópicos que eu achei até interessante ele ter comentado aqui, na perspectiva das duas personagens que aparecem, mulheres, mas eu acho que não é um livro, assim, super profundo e aquilo tudo, então pra mim não chegou a ser 5 estrelas por causa disso, mas é um livro muito divertido de ler, é um livro que me deixou no suspense por muitas cenas, por um bom tempo. Fiquei, assim, a parte pouco depois da metade pro final, eu fiquei assim, querendo ler tudo de uma vez, porque eu queria saber como que isso ia terminar, entendeu? E é sensacional, é muito bom. É um livro um tanto quanto curtinho, ele não tem nem 300 páginas. Essa edição da Darkside tem uma coisinha de ruim que eu comentei no vlog sobre essa edição, que tem a ver com o diálogo em aspas, não por ter em aspas em si, mas por ter erros nos diálogos em aspas. Mas fora isso, é uma edição muito bonita, é uma edição muito bem feita, a diagramação é muito legal. Tem, tipo, umas ilustrações, assim, no início e no final do livro. E a diagramação é muito boa, tipo, dá pra ler tranquilo. E eu achei também que a escrita, gente, a escrita é muito fluida. É muito fluida. A história toda lá é em terceira pessoa, mas o autor, ele entra na cabeça dos personagens e é como se tu estivesse lendo da perspectiva deles e como se tu estivesse dentro do cérebro deles. Então é meio que um fluxo de consciência, assim, sabe? Ele vai falando, vai escrevendo e tu vai lendo e é tipo, quando vê, tu já leu um monte de páginas, entendeu? Eu achei a história bem construída, eu achei tudo muito legal de ler. Assim, me pareceu muito como um filme, sabe? Então eu tô muito interessada em ver esse filme, inclusive. O segundo livro que, junto com Psicose, então, que eu também filmei o vlog, eu li Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. Esse, então, é um dos romances do Sherlock Holmes que, gente, eu amei demais também. Outubro foi um mês de leituras muito boas. Tirando o Jogador Número 1, que eu não gostei tanto assim, eu gostei de tudo que eu li. Tipo, e eu descobri coisas novas, como eu achei engraçado Escrita de 1887. Sim, eu ri lendo esse livro que foi escrito há 2 séculos atrás. Gente, como assim? Esse livro, então, vai contar como o Sherlock Holmes e o Dr. Watson se encontraram, se conheceram, começaram a morar juntos lá na Baker Street, além de também, obviamente, contar ali um mistério que eles chamam de Um Estudo em Vermelho. Basicamente, se você viu o primeiro episódio daquela série Sherlock, você mais ou menos sabe como é que funciona esse livro. É claro que eles não fizeram 100%, além de trazer coisas novas, trazer um caso novo e diferente, a série ela se passa nos dias de hoje, né? Então, obviamente não é a mesma coisa, mas muita coisa daquele primeiro episódio é tirado completamente desse livro. Então, na série a gente tem uma mulher de rosa morta e eles começam a investigar isso até que eles encontram o cara lá e babá. Mas aqui no livro a gente tem um cara morto, também não sabem como ele morreu, não sabem quem matou ele, não sabem nada. A polícia não sabe nada. Aí o Sherlock vai lá, um tanto por causa do Watson, que meio que incentiva ele a lá investigar, e ele vai lá e investiga e é simplesmente incrível. Eu adorei demais. É um livro muito bem humorado, é um livro muito bem escrito. A escrita é muito fluida, por mais que seja um clássico, eu achei super tranquila de ler. Tive que pesquisar uma que outra palavra no dicionário, mas as frases, elas não eram complicadas, elas não eram complexas de entender, elas eram bem tranquilas. Essa minha edição da Zahara eu recomendo muito, ela tem várias ilustrações diferentes, e aí acaba sendo muito legal de acompanhar, porque são ilustrações de diferentes épocas e de diferentes publicações, então acaba sendo muito interessante, e acaba que te ajuda um pouco a entender também a história, sabe? E visualizar a história. E é muito sensacional, gente, sério. Também tem uma parte aqui do livro que tem uma
uma história dentro da história. Parece que ela tá ali meio jogada do nada, mas do meio dessa história pro final ela vai fazer muito sentido. Então, assim, essa história dentro da história eu acho que foi a parte um pouquinho mais lento de ler, digamos assim. Mas foi também muito tranquilo. E tem uma parte da fuga daquela história que é sensacional, gente. Eu tava assim, ó, no suspense aqui, eu achei muito bom. Eu dei também 4 estrelas pra esse livro, mas talvez mereça 5. Mas eu acho que é só porque, tendo a ver com essa história dentro da história, ou me parece que o autor fala mal dos Mormons. Assim, eu também não acho que seja muito certo o que se passa aqui no livro. Obviamente eu não gosto de haréns e não sei o que, mas eu não sei. Eu acho que é um livro muito bom e eu acredito que seja Dark Academia. Quem quer ler mais sobre esse estilo, eu acho que esse livro se encaixa muito bem nesse subgênero, eu acredito. E as minhas 2 últimas leituras de outubro foram esses 2 mangás, que são o volume 4 e 5 de Soul Eater Not, que eu tava devendo aí pra um desafio que eu fiz lendo mangás em agosto, e acabou que esses 2 foram os últimos que eu acabei não lendo, e aí eu li eles agora em outubro. E, gente, muito, muito demais. Eu dei 4 estrelas pra cada um desses mangás. O quarto foi o que mais me fez me relacionar com a história e me deixou até um pouco triste, assim, mas é muito bom e é muito legal que isso tenha acontecido na história. E é muito lindinho, muito fofinho. Inclusive, o quarto volume tem... O quarto e o quinto, na verdade, porque o quinto também se passa no Halloween, mas eu achei muito engraçado que eu li no Halloween e se passa no Halloween, eu não sabia disso. Quando eu tava lendo que eu descobri. Então, é muito bonitinho, se passa completamente no Halloween, daí tem toda a festa, tem tudo a ver com também... Aqui elas estão vestidas com fantasias pro Halloween, mas é engraçado que no mangá elas não se vestem pro Halloween. Enfim, é sobre essa amizade entre elas, e se você quiser saber mais também sobre a história, o mundo de Soul Eater, eu explico melhor no meu vídeo desse desafio lendo mangás. E aí o quinto também fecha o enredo, tanto da questão delas, das meninas, que elas têm que... Basicamente, a Tsugumi, que é a principal, ela é uma arma, ela se transforma numa alabarda, e essas 2 meninas, que as 3 viram muito amigas, né? E essas outras 2 meninas, elas são artífices, ou seja, elas utilizam as armas, que no caso são outras pessoas. É um mundo diferente, gente, é um mundo completamente diferente. Então, uma parte do enredo é toda essa parte de que a Tsugumi tem que escolher qual das 2 vai ser a artífice dela. Aí no quinto volume, então, a gente tem a conclusão desse enredo, e também tem a conclusão de um enredo sobre uma bruxa que tá atacando a cidade, basicamente a série inteira, mas a série se fecha aqui no quinto volume, e eu acho que, mesmo pra quem não leu Soul Eater, que é uma outra série, essa aqui então é uma série spin-off de Soul Eater, eu acho que devem dar sim uma chance pra Soul Eater Not, porque é muito legal, é muito fofinho, é muito interessante, e é... Leio. Achei mesmo muito legal. Então, foi isso que eu li em outubro. Algumas coisas macabras, alguma coisa distopia, sci-fi e outras coisas macabras, mas também muito fofinhas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O sol tá indo embora, então essa iluminação tá ficando péssima. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it in old New